gente! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. E bom, no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês a minha história com Jesus. Aí vocês podem estar se perguntando, como assim essa história com Jesus? Nós todos temos uma história desde quando nascemos, né? Ou desde quando estamos na barriga da nossa mãe. E assim, consideravelmente eu acho que não. Por quê? Eu acho que a nossa história com Jesus ela só começa a partir do momento que nós nos lembramos, a partir do momento que nós temos a consciência, né? Que nós seres pensantes, temos a capacidade de lembrar desses momentos, de lembrar dos momentos que nós sentimos Ele em conexão com nós. Então, vamos lá, né? Eu cresci numa família de igreja católica, né, que frequentava muito igrejas católicas. E eu fui batizada, né, quando bebê, né, nessa igreja. Cresci dentro dessa igreja, né, minha mãe estava grávida, frequentava ali aquele local e era muito gostoso, né, eu tenho muitas memórias lá, tenho muita gratidão por tudo que eu vivi lá, né. Então, fui batizada. Com 5 meses, eu fui o menino Jesus, né? No Natal, minha mãe me colocou lá, colocou fraldinha, então não dava pra saber que era uma menina. Eu fiquei lá no altar e fui o menino Jesus. Mas aí, olha que loucura, né? Com 7 anos de idade, a minha irmã, na verdade, ela já era coroinha nessa igreja. Coroinha, pra quem não sabe, é um ajudante do padre ali no altar. E aí, com 7 anos de idade, eu subi no altar e eu chamei o padre e falei... Eu intimei o padre e falei assim... por que todo mundo pode ser coroinha e eu não? O padre olhou assim e falou, investe essa menina agora. Por que eu fiz essa pergunta? Os coroinhas, eles só podem ser a partir dos 8 anos, né? E aí eles deixam de ser coroinhas aos 14 e se tornam acólitos. Mas nesse meio tempo você tem que fazer o curso e tudo mais. E como eu era muito pequena, não tinha como eu fazer tudo que os coroinhas faziam, né? Eu ajudava o padre, eu levava água pra ele, levava toalhinha pra ele secar a mão, né? E enfim, com 6 anos de idade. E aí, eu lembro até que com 6 anos também, 5, 6 anos, eu fui atropelada. Tem até uma cicatriz aqui e um ponto aqui. Eu fui atropelada na frente da igreja. Minha mãe, ela tinha descido do carro, falou pra mim, fica na calçada. E ela atravessou a rua e eu não ouvi, eu fui atrás dela pra ver o que ela tinha falado. E um senhorzinho com o carro assim, bem devagarzinho, foi lá, bateu assim, eu só caí no chão, ralei o cotovelo, o queixo, né, o nariz. E aí eu lembro que o senhor ele saiu do carro e falou assim, meu Deus, atropelei um anjinho, né, e foi muito um episódio bem comovente. Mas enfim, aí eu fui crescendo, fiz a primeira comunhão, depois eu fiz a crisma, e aí, depois desse meio tempo, né, a gente tinha muito envolvimento ali com aquela igreja, e nós acabamos nos afastando, né? E é aí que eu falo que começa realmente a nossa história com Jesus. Porque você só ir a uma igreja, assistir um culto, assistir a uma missa, não quer dizer que você tá conectado, né? Enfim, aí quando a gente percebe que a nossa conexão com Deus, com Jesus, ela não provém somente de você ir a uma igreja, assistir a uma missa, assistir a um culto. Por quê? Você tem que estar em conexão com Ele todos os dias, todos os momentos. Todos os momentos você tem que sentir Jesus ali falando com você. E aí, a gente acabou se afastando ali com os meus 14 anos, a gente se afastou daquela igreja, a gente não ia mais. E eu sentia falta. Eu sentia a falta de servir a Deus, eu sentia a falta da presença dele. E aí eu falava pra minha mãe, vamos, eu quero ir na missa, eu quero ir na igreja e tal. E ela falava, não quero ir e tal. Aí eu acabava que ia em algumas igrejas com meu pai. Meu pai ia assistir também a missa e tal, a gente voltava pra casa.
Mas ainda era algo que faltava, porque era algo tipo uma vez no mês, era quando eu lembrava, quando eu queria. E faltava, sabe, aquele amor, aquele sentimento de filha e pai. E aí, não pelo meu pai, mas por Deus mesmo. E aí, há uns 2 anos atrás, acho que foi durante a pandemia, eu senti de novo a presença de Deus. E é assim, surreal, é sobrenatural, é algo que a gente não escolhe, não pede, simplesmente chega até nós. Porque quem tem a presença de Deus não vai embora nunca mais, nunca mais. Então, na pandemia em 2020 eu tava com 15 anos, falei pra vocês que eu tinha passado ali com os 14, que eu sentia falta e queria ir na missa e tal. 2020, pandemia. E eu lembro que um dos momentos mais importantes da pandemia, e acho que na minha vida também, né, de crença, foi quando meu pai pegou Covid. Meu pai pegou Covid, a gente conseguiu tratar ele só em casa, mas foi um período muito difícil, porque assim, era uma coisa surreal mesmo. A gente tinha medo de que ele acabasse falecendo, a gente tinha momentos que a gente entrava ali no quarto e cuidava dele, e olhava, meu Deus do céu, não deixe meu pai partir. Minha mãe falava também, né? E teve um dos piores dias, né, um dos picos que a gente achou que ia ter que levar ele pro hospital, ser internado, entubado, enfim. E aí eu ajoelhei no pé da minha cama, abri a minha Bíblia e falei assim, seja feita a tua vontade, Senhor. E eu lembro exatamente o que estava escrito na Bíblia. Deus sempre se comunica comigo através da leitura da Bíblia, né? Quando eu peço alguma resposta, Ele me traz. E aí eu abri a Bíblia e ali estava escrito, podem vir guerras, podem vir tempestades, podem vir epidemias, podem vir gafanhotos, né? Que eu lembro que na época da pandemia teve até uma nuvem de gafanhotos. Podem vir gafanhotos, mas a sua fé, ela é inabalável. Então tenha fé no que o Senhor diz e Ele te dará o possível. Porque não dependia de mim, a vida do meu pai não dependia de mim, dependia de Deus. E aí eu em prantos, chorando, falava, meu Deus do céu, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque não era minha a responsabilidade, não era minha a vontade de querer, claro, eu queria meu pai vivo, mas se fosse da vontade de Deus levar ele teria que ir. E graças a Deus, meu pai continua aqui com nós, deu tudo certo. Eu lembro depois dessa oração, toda vez eu abria a Bíblia, eu chorava e eu agradecia por aquela palavra. Mas aí, ano passado, 2022, minha cabeça tá confusa com essa mudança de ano, mas enfim, 2022 foi o ano assim que eu mais me mantive em conexão com Deus. Eu acordava às 5 horas, 5:30 da manhã e fazia devocional. Eu comecei fazendo meu devocional na mesa do meu quarto, mas eu não sentia muito, sabe? Aquela coisa assim, nossa, meu Deus, me dá um lugar que eu sinta a sua presença, Pai. Eu pedia pra ele, e aí teve um dia que eu saí na sacada, né, de um dos quartos aqui de casa, e eu sentei ali, eu via, sabe, a paisagem inteira de fazenda, de gramado, o céu, assim, era a coisa mais linda, principalmente quando tava nascendo o sol se pondo. E aí eu falava, meu Deus, é aqui. Eu acordava todos os dias, 5 horas da manhã, eu ia pra lá e fazia meu devocional. E era surreal, era maravilhoso, durava 30 minutos, né? E aí foi no decorrer do ano, e em agosto ou setembro, não me engano, não tenho certeza, eu acho que foi setembro, gente. Em setembro eu me batizei. Aí vocês vão falar, você já não era batizada? Lembra que eu disse que a nossa história com Jesus, ela só começa a partir do momento que nós nos lembramos? Na Igreja Católica, nós somos batizados quando bebês, porque eles falam que nós temos que ser purificados do pecado original de Adão e Eva. Tá. Se nós temos que ser purificados do nosso pecado original de Adão e Eva, por que Jesus veio e morreu na cruz? Jesus veio e morreu na cruz justamente por um motivo, para acabar com todos os nossos pecados cometidos antes da vinda dele. Então, se Jesus fez tudo isso por nós,
Por que eu tô querendo me batizar por um pecado que ele já morreu na cruz por nós? Então, assim, eu me batizei de novo, mas eu me batizei numa piscina de um hotel. Foi algo, assim, maravilhoso. Eu fui batizada por um profeta. E, assim, as pessoas, elas me perguntaram depois, mas você se batizou de novo? Você já não era batizada? Tal. E eu não me batizei em igreja, não me batizei em uma placa de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, não, eu me batizei em Jesus Cristo. Porque pra mim eu acho que é isso que importa. Eu acho, não, eu tenho certeza, é isso que importa. Você estar em conexão com o Pai, não importa quais sejam as nomenclaturas que se dão, qual seja a Bíblia que você leia, católica, evangélica, são só diferentes leituras, são diferentes pessoas ministrando o que Deus tem para dizer aqui. É um padre, é um pastor, é Deus, é Jesus. Então, não importa, hoje eu vou tanto em igrejas católicas, em igrejas evangélicas, porque pra mim eu tô indo lá pra ouvir o que Deus tem pra mim. Então, no lugar que eu me sinto bem, no lugar que eu sinto a presença dele, eu estarei. E assim, é incrível, porque quando você... Eu lembro até um senhor, você me veio isso aqui na cabeça agora, fazia tempo que eu não lembrava disso. Um senhorzinho que me parou na rua, ano passado, nem lembro o dia, e ele me parou na rua 2 vezes. E ele falou assim, eu posso falar uma palavra do Senhor pra você? Eu falei, pode. E aí ele leu lá o versículo bíblico e tal, e a segunda vez que ele me encontrou, ele falou, você lembra de mim? Eu falei, lembro, senhor, lembra de mim? E ele, às vezes ele lia alguma coisa que não tinha nada a ver comigo, que era pra ser pra outra pessoa, mas só do fato de eu encontrar aquele senhor e dele tá fazendo uma representação, e eu achei aquilo lindo, achei aquilo incrível. Enfim, depois do meu batismo, eu acho que as coisas elas mudam completamente, né? Depois que você se entrega nas águas por Jesus Cristo, é algo surreal, né? Então, assim, eu hoje continuo, eu leio a Bíblia todas as noites com meu namorado, né? Inclusive é outra história que eu tenho aí pra contar pra vocês, que é como a gente começou a namorar, justamente ter um relacionamento que Deus escolheu. Claro, nem sempre a gente faz tudo como as normas de Deus são prescritas, mas quando você começa algo que Deus tem provisão, que Deus tem discernimento, que Deus aprova, flui lindamente. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que entenda a sua história com Jesus. Porque é muito fácil as pessoas falarem de Jesus pra você e você não sentir a conexão com ele. Mas isso é porque você não busca se conectar. E somos nós que temos que, às vezes, é só você parar um momento e falar, meu pai, eu quero te sentir. Eu quero sentir o que as pessoas falam que sentem quando se conectam com o Senhor, meu pai. Me ajuda a ter entendimento da tua palavra, meu pai. Me ajuda a entender o que o Senhor quer passar pra mim. E aí as coisas vão ser tão mais simples. Você não precisa rezar um Pai Nosso, você não precisa rezar uma Ave Maria. Você só precisa se entregar. Claro que você rezando o Pai Nosso, rezar alguma coisa, vai ter sim uma fortificação. Mas a partir do momento que você se entrega, que você se conecta, que você se abre, que você se entrega de coração, de corpo, alma, espírito para Deus, para Jesus, é lindo. É sobrenatural. Então é isso que eu tinha pra contar pra vocês, pra dizer pra vocês o quanto é bom estar numa vida com Jesus, o quanto é bom viver totalmente, dignamente, para aquele que deu a vida por nós. É isso.